Tive dificuldade para encontrar as informações. Eu tava pagando tudo que tinha que fazer, tive que pagar. Eu não confio muito mais nos médicos aqui. O ponto não é o que tá nos acontecendo agora. Bom dia, vlog! Começando mais um vídeo por aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha rotina da manhã. Agora são quase 9 horas. Hoje é terça-feira. Terça-feira é um dia mais tranquilo por aqui. Hoje o Igor trabalha de casa também. A gente acorda mais tarde. Aproveitar que eu tô mais tranquila também. Quero atualizar vocês a respeito do meu pé. Falar sobre um resumo do que ando rolando nesses últimos 2 meses, porque é isso, já fazem 2 meses que eu estou com o pé quebrado. E eu andei falando um pouco nos vídeos aí, nos vlogs, vocês viram um pouco do catado do que estava acontecendo, mas achei que ficou meio perdida as informações. E eu também queria falar um pouco sobre esse processo de ir ao médico aqui na França, e tudo que envolve isso, porque eu passei em diversos médicos, eu tive que fazer diversos exames. Acho que seria legal compartilhar tudo isso em um único vídeo, porque eu tive dificuldade para encontrar as informações, fiquei muito perdida. Eu quero compartilhar um pouco com vocês nesse vlog de rotina da manhã. Eu vou fazer meu skincare, fazer a minha make básica de todos os dias e a gente vai conversando um pouco a respeito do que andou rolando nesse tempo. Voltando no tempo, no começo, no fim, acho que de novembro, eu tava em ciclo de maratona e em um dos meus treinos eu senti, à toa, do nada, eu comecei a sentir uma dor no pé. E eu já tinha sentido essa dor há muito tempo atrás, só que ela nunca tinha evoluído para mais nada. Só que como a gente tá em um ciclo de treinamentos intensos, você não pode deixar pra saber o que vai acontecer no futuro, né? E olha que eu deixei umas 2 semanas antes de realmente procurar um médico primeiro, porque aqui eu sei que a questão do francês ela é muito forte, os médicos, a maioria, eles vão falar com você só em francês, e isso me gerava uma ansiedade, né? Tanto já é difícil você ter que ir no médico. Você ir no médico e ainda ter que falar em uma outra língua é um pouquinho mais complicado. Então isso me perturbava um pouco. No fim das contas, eu conversei com um casal de amigos lá do voluntariado e eles me indicaram um médico deles, que o médico ele era mais osteopata, eu acho, se eu não me engano, e mais natural, assim, eles gostam muito dessa metodologia aqui. E aí, no fim, eu falei, bom, melhor eu ir nesse médico deles do que não ir em nenhum. E foi isso que aconteceu. E coincidiu que a consulta que eu tinha no médico era justo quando a família tinha acabado de chegar aqui. Se eu não me engano, acho que foi dia 9 ou 10 de dezembro. Eu fui nesse médico, e aí eu tenho até os vlogs aí, né? Fui nesse médico, um médico muito bom. Ele avaliou e falou que tinha quase certeza que eu tinha uma fratura num dos ossos do pé. E aí me recomendou eu ir na emergência fazer um raio-x. E aí que começou a saga do pé, porque esse médico, graças a Deus, ele falava inglês. Então, assim, ainda assim que não foi uma coisa totalmente fácil, porque diferente você falar inglês assim, coisas aleatórias, outra é você falar inglês com coisas mais com vocabulário que você nunca usou, né? Então já vem daí a crise. No fim, nesse mesmo dia eu fui atrás da emergência, que eu nem sabia onde que era, e aí ele me indicou onde que eu tinha que ir, fui até lá, já que tava comigo. Fomos na emergência, cheguei lá, eu não sabia o que fazer, não sabia de nada.
Mas o ambiente lá era, assim, bem moderno. Eu até filmei um trecho lá pra vocês, bem pouquinho, porque eu tava mais, assim, preocupada com o que eu ia ter que fazer, acabando de saber que provavelmente teria que, sei lá, fazer algo a mais com o pé que eu achava que tava tranquilo. Eu, na minha ilusão, eu achava que em uma semana eu já estaria bem. E não foi bem assim. Chegando lá, então, eu consegui passar na emergência. Aí que vem o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. E aqui existe um cartão que ele se chama Carte Vitale, que nada mais é do que o seu cartão de saúde e é vinculado com o seu número de... Meio que o INSS no Brasil é o seu número de seguro social. Então, eu tinha já esse número, só que o meu cartão não tinha chego ainda. Então, eu entro no primeiro ponto, que quando você não tem o cartão ainda, você vai ter que ir no médico com o seu número, que você provavelmente já vai portar o número, e aí depois você vai ter que pedir um reembolso. O negócio é, assim, mais complicadinho. E você tem que pagar tudo do seu bolso. E aí que entra a questão. Para você fazer esse cartão, você tem que entrar lá no site meio que da Previdência Social, eu acho que, se eu não me engano, é no site da Amélie, da França. E eu não fiz esse processo de preencher os dados e tudo mais, porque a empresa fez pra gente. Então, eu não tive que me preocupar com isso, mas ainda assim eu dei uma pesquisada na internet pra ver do que se tratava, o que era, pra não ficar totalmente cru, né, se eu precisasse resolver alguma coisa. No fim, nesse meio tempo, a carteirinha do Igor já tinha chego, só que a minha, como eu disse em alguns vlogs passados, ela veio errada, e aí demorou muito mais tempo, meu nome estava errado, aí minha data de nascimento estava errada. Foi, assim, caótico a coisa, demorou um tempão para chegar a minha carteirinha. E aí esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que primeiro ir atrás dessa carteirinha, resolver a questão com ela, que você tem que, se você não tem a empresa que faça para você esse processo, você tem que ir atrás de conseguir fazer o cadastro, fazer a solicitação, até então que para você, praticamente tudo aqui você precisa desse número de segurança social e dessa carteirinha, porque os reembolsos que você vai ter quando você paga o médico tá vinculado com ela. Se você vai arrumar um emprego, você precisa dessa carteirinha com o número também do seu seguro social, então ela é bem importante aqui. E eu, como não tinha, cheguei na emergência, não tinha, coloquei lá que eu não tinha, mostrei o número, isso já, o negócio já começou em francês, né, porque eles já não falavam inglês. E aí eu tive que me virar no meu pouco francês que eu tinha. E cheguei lá, aí preenchi numa máquina que eu não tinha agendamento, não tinha número de segurança social, escrevi no Google o que eu tinha, e o outro médico tinha me dado um papelzinho com o nome de uma pessoa e o que eu precisava. Cheguei lá, eu não conseguia me falar, mostrei o papelzinho pra todo mundo. No fim das contas, um médico me atendeu e deu tudo certo. Me passou pra fazer o raio-x. A sorte, assim, eu tive muita sorte porque achei que não demorou muito, no sentido ali na emergência. Eu logo fui atendida, o médico avaliou meu pé e aí ele marcou que eu tinha que descer no andar de baixo, que tinha o raio-x, e fazer o raio-x. E peguei, fui lá e fiz isso. E aí chegou na parte do raio-x, que aí, antes de sair da emergência, a mulher já me cobrou. Então eu paguei, se eu não me engano, acho que uns 12 euros aí, porque eu não tinha minha carteirinha de médico, então eu tava pagando tudo que tinha que fazer, tive que pagar. Paguei uns 12 euros, mais ou menos. Desci no raio-x, como eu também não tinha carteirinha e não tinha o próximo tópico, que não tinha também a Mutuelle, que nada mais é do que o convênio médico, que o governo, acho que, se eu não me engano, paga até 70%, se eu não estou equivocada, do valor da consulta, e aí você tem o seu convênio médico que paga mais um tanto. Alguns pagam mais, outros pagam menos. E normalmente, quando você é empregado aqui, a empresa ela tem um pacote desse de convênio, mas também eu já vi na internet que tem um plano também do governo que é muito bom e barato e cobre mais também, algo assim. No fim das contas, eu não tinha nenhum nem o outro resolvidos, né? E tive que pagar tudo do meu bolso. Aí chegou lá, falei que só tinha o número, ela falou que não tinha o que fazer. E eu tinha que pagar. Paguei, acho que, se eu não me engano, 70, 80 euros
pra fazer esse exame. Então, assim, é uma coisa que dá um pouco, assusta um pouco, porque se você não tem dinheiro ali, você tá ferrado, porque você tem que pagar tudo. E foi isso. Chegou ali, fiquei esperando. Aí, nesse momento, demorou um pouco mais, né? Porque tinha bastante gente pra fazer raio-x. Nunca pensei que ia ter tanta gente fazendo raio-x do jeito que eu vi, presenciei que o negócio acontecia ali. E aí, gente, fiquei esperando, já que tava lá comigo. Sorte que foi muito bom que a minha amiga tava comigo, eu não tava sozinha. Eu acho que, eu não sei se eu teria ficado lá ou teria ido embora, sei lá. E fiquei esperando, aí chegou minha vez. E aí, quando eu fiz o raio-x, eles me deram o resultado. Voltei no andar de cima, onde tinha o médico, né, que ele tinha falado, desce lá, faz o raio-x e volta aqui. Fiz isso, aí ele viu o resultado e realmente um dos ossos do pé quebrado. E aí ele me recomendou que eu usasse a bota ortopédica e ficasse com ela por 4 semanas. De 3 a 4 semanas. Já começou o erro aí dos médicos aqui. Porque, assim, passei em vários médicos e cada hora um falava uma coisa. E até passei em um ortopedista e o ortopedista falou que meu pé estava curado, sendo que eu estava com 2 ossos quebrados. A experiência que eu tenho Brasil, Espanha e França é que a França é a pior deles. Os médicos aqui são muito, assim, sinceramente, pra mim, todos os que eu passei, ruim de serviço, assim, qualquer pessoa poderia ser médico. Até eu, usando o chat GPT, podia ser médica, contando com o que eles fizeram. E na Espanha era regular e no Brasil, sinceramente, o SUS, melhor dos mundos, e o brasileiro tem a capacidade ainda de reclamar do SUS. E no fim das contas, ele falou isso pra mim, aí eu falei, tem uma viagem, vai ter problema de eu estar por aí andando? E ele falou, não, desde que você esteja com a bota, não tem problema. E no fim das contas, eu andei muito, como vocês viram aí nos vlogs. Andei muito. Hoje eu sei que atrapalhou a recuperação do meu pé. Mas enfim, não tinha muito o que fazer, a família estava aqui, eu também não iria ficar parada. No fim das contas, deu o prazo de 4 semanas. Voltei no médico, que eu tinha retorno num especialista aí. Minha carteirinha já estava aqui, eu usei a carteirinha, só que ainda assim paguei 80 euros, porque ainda a minha Multiueli não estava vinculada com o meu número de seguro social, ainda não está, né, nesse momento atual. Então, tô tendo que pagar algumas coisas. Nessa brincadeira, mais 80 euros, tirando o preço da bota que eu comprei, tirando os medicamentos que eu precisei comprar, paguei tudo. Tudo do meu bolso. Fui nesse especialista, ortopedista, e o cara simplesmente olhou meu pé, apertou o meu pé e falou assim, tá doendo? Eu falei, não tá doendo, mas eu estava há 4 semanas com a bota, então eu não tinha testado pra saber se meu pé tava doendo ou não. E o que ele fez? Falou, tudo bem. Falei a respeito da prova, ele falou que achava que eu não conseguiria fazer a prova porque tava muito em cima. Conversamos a respeito disso, falei da volta de voltar a correr. E ele falou que eu poderia voltar, que era pra eu sentir meu corpo. Olha o grau da coisa. E no fim das contas, gente, eu estava com o osso quebrado. Ainda estava com o osso quebrado. Não tinha recuperado. E voltei pra casa, acho que eu fiquei uns 3, 4 dias sem a bota. Fui pra academia, fiz o regaço. E meu pé começou a doer. Eu já senti que tava algo errado nesse dia que eu fui na academia. Já senti que tava algo errado porque tava doendo. Não é normal doer da forma que tava doendo. Voltei na emergência e falei o que tinha acontecido. Peguei o mesmo médico da outra vez. Se eu não me engano, eu acho que eu devo ter ido umas 4 vezes na emergência. Eu não lembro a história direitinha. E aí fiz outro raio-x, o pé não tinha recuperado. Ele falou que era pra eu ficar mais 3 semanas, que ia recuperar. Me passou uma folha pra ir direto pra... Depois dessas 3 semanas, direto pra reabilitação, fisioterapia, sem nem confirmar se o negócio estava certo ou não. Depois dessas 3 semanas, eu voltei a fazer um raio-x, que ele passou pelo menos um raio-x pra confirmar. Então, na verdade, se eu não me engano, eu não lembro. Se eu passei de novo no raio-x, passei um outro médico, porque eu lembro de ter passado com outro médico. E esse outro médico, ele me passou não só o raio-x, mas um ultrassom do pé também. E eu fiz isso, e a mulher do raio-x, ela falou assim pra mim, você não deveria estar sem a bota, você tinha que estar com a bota pelo menos uns 3 meses. E isso me deu um gatilho, eu falei, isso aqui não tá certo.
porque não tinha sarado ainda. E eu falei, nossa, fiquei as 3 semanas mais de bota. Fiz um outro raio-x, no fim das contas eu acho que eu devo ter feito uns 3, 4 raio-x. E no último raio-x que eu fiz direto com, acho que o radiologista, se não me engano. E aí ele falou que eu deveria marcar o meu médico de família, que a gente entra em mais um tópico, que a necessidade de você ter um médico de família aqui, como era na Espanha também, que eu não tenho. Não tinha, né? Porque agora eu já tô em andamento com o médico aqui. E eu não tinha esse médico de família. E só que aí eu saí do radiologista e ele falou que eu deveria ir no médico de família e ver o que o meu médico me sugeria fazer. E aí vem as cenas que eu estou vivendo agora. Essa é minha make pro dia. Normalmente eu tenho feito isso sempre. Todos os dias é isso que eu faço. Eu passo um pouquinho de base nas olheiras e nas espinhas, porque eu ando com uma crise de espinhas chatinha. Rímel, arrumo minhas sobrancelhas, passo um blush e é isso. A vida que segue pra também não ficar com a cara de louca. Já basta ficar trancada dentro de casa há semanas. Não tô afim também de ficar parecendo maluca. Aí, gente, isso é uma coisa bem resumida do que anda rolando por aqui, né? Da questão do meu pé. Mas ainda, calma que vem mais histórias, mas já volto pra contar pra vocês. Agora eu vou me trocar, preparar o café da manhã, porque eu tô morrendo de fome. Já são quase 9h30 e eu quero tomar café já logo. E aí, enquanto isso, eu vou preparando o café, eu venho contando o resto do caos. Que hoje no fim das contas, é quase uma manhã de caos, né? E é isso. Também comecei a fazer uma finalização no meu cabelo nova. Fazia tempo que eu não fazia finalização e meu cabelo tava bem assim, ele tava grande e tava muito sem definição nenhuma. Tava me incomodando. E aí, esses dias pra trás, eu cortei o cabelo eu mesma, uma nova técnica de corte, e gostei bastante até, e aprendi uma nova finalização. Ainda tô, assim, aprendendo o que eu vou fazer, como fazer. Ainda tô levando tempo nela, mas gostei. Mas é isso. Deixa eu preparar o café da manhã. Enquanto eu vou fazendo meu café da manhã aqui, vou seguindo a história com vocês. Aí, chegamos ao ponto em que eu precisava levar o resultado para o meu médico de família. Eu não tinha um médico de família, que eu não sei pronunciar o nome em francês, mas é Médecin Traitant, não sei, posso estar pronunciando tudo errado. Enfim, eu precisava desse médico de família, eu não tinha um médico de família. Começou a saga de buscar um médico de família. E como eu fiz isso? Não sabia, procurei em vários lugares na internet e aí eu descobri que existem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é você ir numa cabine médica aqui, que eles chamam, que no caso é num consultório médico, algum que você encontrar e ver se a pessoa te aceita. Você tem como buscar os médicos também pelo site da Amélie, que é o site não sei se é exatamente só de medicina, de médicos, ou se é o site do Seguro Social, que engloba tudo. Por ali você também consegue encontrar, mas o meio que eu encontrei, que acho que é o que o pessoal mais tem usado aqui, é pelo site ou pelo aplicativo do Dr. Lib. Isso eu acho que é a primeira coisa que eu vejo aqui que
realmente é vantajoso e é melhor do que os outros lugares, que você consegue agendar os médicos direto pelo aplicativo, você consegue encontrar os médicos direto nesse aplicativo, fazer tudo por ali. E aí o que eu fiz? Eu peguei o aplicativo, vi a região onde eu estava, vi a região onde eu estou morando, entrei em cada um dos médicos que tinham aqui, que me chamavam a atenção, vi quem fazia atendimento online também, e encontrei essa médica, que acho que um dos fatores decisivos era que ela falava inglês, senão, assim, eu tava num nível de estresse por causa do tema altíssimo, super frustrada, e eu não tava querendo mais ter que ficar lutando com o francês. Encontrei essa médica, agendei pelo aplicativo, paguei já ali pelo aplicativo, e ali no sisteminha você consegue também já colocar se você tem algum exame, alguma coisa. Então ela já recebe o exame, e aí foi a forma que eu encontrei a médica até então, que eu nem sabia se ia dar certo de ela ser a minha médica de família. Passei pela consulta, ela viu o resultado da radiografia e do ultrassom e falou: um dos ossos estava curado, o outro não estava curado. No fim, eu tinha um segundo osso quebrado que não tinha aparecido ou não tinha feito, ninguém tinha avaliado direito, e tava quebrado, simples assim. E aí o que aconteceu? O que ela me recomendou foi que eu ficasse mais 15 dias com o pé na bota, e além disso, os primeiros 8 dias eu teria que usar a muleta, não pisar no chão. Eu já passei por esses 8 dias, sigo com a muleta porque eu não confio mais, assim, sabe? Eu tô num estágio de que eu não confio muito mais nos médicos aqui. O meu pé tá doloridinho, coisa que ele não tava doloridinho. Não sei se é pelo uso, pelo pouco uso, ou sei lá. Tô um pouco traumatizada com essa história e com esses médicos aqui. Então, sigo assim, usando a muleta. Nos primeiros 8 dias eu realmente cuidei bem para não ficar pisando o pé no chão e tudo mais. Mas agora sim sigo com a muleta, mas eu tô mais flexível. De acordo com ela, eu teria que ficar com a bota até quarta-feira agora. E no caso amanhã. Só que eu não sei, não me sinto segura, eu não sinto que o pé tá totalmente curado. Eu preciso fazer um novo raio-x, e assim, eu tô de saco cheio de fazer raio-x. Raio-x eu acho uma coisa muito invasiva, essa questão de radiação na gente. Eu fiz muitos raio-x, então, enfim, tenho que fazer, não tenho muita escolha. Mas esse é o resumo da história. No fim das contas, eu conversei com essa médica, e aí eles são bem sérios, bem secos, assim, de poucos amigos. E ela falou que ela me aceitaria como médica de família. Só que eu tenho que ir lá no consultório pra assinar alguma coisa, algo do tipo. E eu vou fazer isso em breve, acho que na próxima semana eu devo marcar um retorno com ela. Paguei, acho que, se eu não me engano, 25 euros, porque aqui tem uma questão de tabelados médicos, generalista, que chama, médico geral. Então, 25, 30 euros no máximo. Aí vem a questão que eu falei anteriormente, que eles dão uma folha de reembolso quando você não passa sua carteirinha. Eu tenho algumas folhas aqui, e aí eu tenho que preencher a folha, enviar ela para a sede da Amélie, que no meu caso é a de Nice. Então, eu envio para lá, e isso, o endereço, tá tudo no site da Amélie, assim, de cada região, para onde você deve enviar. Eu não sei bem como funciona isso, assim, eu até tirei umas fotos dos comprovantes, porque simplesmente você manda para aquele endereço e eu não sei que forma que eles vão saber o que fazer lá. Só sei que parece que funciona. Mas é essa forma que você pede o reembolso. Não sei quanto tempo demora também para você receber esse dinheiro, essa parcela do dinheiro, né? Essa porcentagem do valor, porque você não vai receber o dinheiro todo. Mas eu venho contando para vocês no futuro. Mas até agora, acho que o principal, assim, de abordagem eu sei mais ou menos, que é ir na emergência. Você consegue ir na emergência sem os seus documentos, você vai ter que pagar, óbvio, como tudo. Aqui tudo tem que pagar. Até agora eu não entendi essa questão de que eles falam que a saúde aqui é pública, e assim, pra mim é bem falso usar isso, porque saúde pública pra mim é como era no Brasil, o SUS, e como era na Espanha. Aqui tudo eu paguei até agora,
tudo, tudo, tudo. Algumas vezes eu paguei, quando eu tava com a carteirinha, eu paguei um pouquinho menos, um pouco menos. Quando eu tava, eu paguei mais, o valor completo, mas ainda assim eu tenho que pagar tudo. Paguei tudo e se você... Fiquei pensando, se você não tem um tostão, você tá ferrado, porque tudo você tem que pagar. Eu não sei como funcionaria, assim, se você chegasse lá e não tivesse como pagar. Provavelmente eles vão te... Deve ter um plano B, né? Porque pode ocorrer. Mas eu não sei, sinceramente eu não sei. Agora sigo aqui. O próximo passo é fazer de novo o próximo raio-x, que eu não sei ainda se eu vou fazer essa semana ou se eu vou fazer na próxima, esperar um pouco mais de tempo com a bota, para reavaliar a situação, ver se o osso cicatrizou ou não, e fazer uma nova consulta com a minha médica e ver o que ela fala sobre o tema. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um café. Fiz um pãozinho de brioche com manteiga e ovo. E depois eu volto. Ainda que em meio ao caos, existe um lugar de renovo. E foi nesse lugar que eu passei a maior parte dos meus dias. Tenho que prender meu cabelo, que agora eu vou me exercitar um pouco, porque 2 meses parada é duro, viu? Tô me sentindo inchada, tô me sentindo sem muita energia e encontrei uma forma de me manter ativa sem usar o pé. E aí eu até comecei um desafio com a Lari e agora também tem umas amigas a mais também participando, que são 30 dias de pilates em casa, sem equipamento, sem nada, e só com o peso do corpo, mas é mortífero e isso já ajuda bastante. Melhor fazer do que não fazer nada. E essa foi minha manhã, minha rotina da manhã, enquanto alguém que está se recuperando de uma fratura no pé. Meus dias têm sido diferentes, não tenho conseguido fazer muita coisa que eu costumo fazer nos meus dias, eu não estou conseguindo treinar como eu gostaria, mas eu estou tentando trazer normalidade para os dias e para essa temporada que eu tenho vivido. Tem sido dias onde eu tenho aprendido muito a refazer a rota e me acostumar com o que eu tô vivendo, porque é muito fácil a gente tá em bons momentos, a gente tá vivendo coisas super legais, a nossa vida acontecendo, mas a gente se dá conta de quão importante é a nossa saúde e quão importantes são os pequenos detalhes, como um pé, quando a gente se vê em meio a situações como essa, ou por exemplo, quando a gente se vê em meio a um lugar novo, onde você está fora da sua zona de conforto e você precisa resolver várias coisas num país, num idioma, em uma cultura que não é a sua. Então, esse tempo lesionada tem me ensinado bastante coisa sobre a paciência e sobre a espera e saber viver também nesses momentos onde as coisas dão errado, sabe? As coisas fogem ao seu controle. Tem sido, ao mesmo tempo que um tempo bem desafiador, tem sido um tempo muito bom. E eu queria compartilhar com vocês que recentemente eu comecei a ler esse livro aqui, que chama Você Vai Sair Dessa, do Max Lucado, e eu ganhei esse livro da tia Silvana. Ela me deu quando eu tava no Brasil da última vez, e eu até falei pra ela, é engraçado, né, que ficou todos esses meses parado na minha estante, e recentemente eu lembrei dele e senti vontade de ler, e aí eu até falei pra ela que alguns livros eles escolhem o momento certo pra você ler eles. E eu achei interessante que justamente hoje eu tava lendo o capítulo que eu tô lendo do dia e eu quero compartilhar um pouquinho dele com vocês. Eu ainda tô no começo do livro, não sei muito do que ele se trata, mas aqui a capa ele fala que Deus está ao seu lado mesmo quando os problemas parecem não ter solução. E é engraçado porque nesse tempo eu tenho sentido num lugar de caramba, tá dando tudo errado, as coisas estão saindo do controle, eu não tô conseguindo ver muitas alternativas para as coisas, tive que
aceitar que várias coisas não iam dar certo, que não ia caminhar da forma que eu queria que caminhasse, e aí que entra o ponto. O texto que eu li hoje era justamente sobre isso, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Essa parte ele tá falando muito sobre a história de José, que José, ele foi um homem da Bíblia que os irmãos venderam ele como escravo para o Egito, e ele passou por vales profundos, passou pelo fundo do poço, e ainda assim sem deixar de confiar no Senhor. E aí aqui, ó, o livro fala o seguinte: o fundo do poço. Passamos muito tempo na vida, talvez a maior parte dela, a meia altura. Eventualmente, alcançamos o topo. O casamento, uma promoção, o nascimento de um filho, mas a maior parte da vida acontece a meia altura. Vivemos em meio às obrigações, das caronas de segunda-feira, dos orçamentos, das receitas. Mas de vez em quando a vida vai lá embaixo. O bug capota, o mercado imobiliário entra em colapso, o laudo médico resulta positivo e antes que você possa perceber, vê descobrindo como o fundo do poço é. E aí eu achei interessante que ele fala aqui um pouco também sobre isso que eu falei, da história de José, né? E aí o texto fala assim, ó: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39:2. José chegou ao Egito com nada além das roupas do corpo, chamado de Deus no coração. Apesar dessa penúria, não demoraram 4 versículos para vermos José, administrador da casa do homem, que cuidava da segurança do faraó. Como explicar essa reviravolta? Simples. Deus estava com ele. E aí eu já junto esse texto que eu achei muito bonito, assim, porque é justamente esse tempo que eu tô vivendo de entender que algumas vezes na vida a gente vai estar totalmente nos altos vales, no topo das montanhas, e outras vezes a gente vai estar nos vales, outras vezes a gente vai estar no meio, no mediano, e a gente tem que saber se conformar com cada um desses lugares. E também não só saber se conformar com cada um desses lugares, mas honrar o Senhor em cada um desses lugares. Porque é muito fácil a gente falar que a gente confia em Deus quando a gente está no momento bom ou que a gente está naquele momento regular da vida. A gente está no rotineiro, na vida comum. Mas o que diz sobre nós é os momentos que a gente está em dificuldade, onde as coisas estão dando tudo errado, onde a gente não entende o que está acontecendo. E aí eu venho para o próximo personagem, que foi justo o que eu estudei hoje no meu devocional de manhã, que a gente está estudando o livro de Gênesis, e hoje a gente justo estava vendo a parte do dilúvio e falando sobre a vida de Noé. Escrevi algumas coisas e dentre delas fui levada nesse lugar de que tudo que Noé fez foi entrar na arca e confiar em Deus. Ele não teria que navegar, não teria que se preocupar, apenas cumprir os mandamentos básicos que Deus tinha dado para ele. Ele tinha que esperar até que o próximo comando viesse. Muitas vezes nós não queremos esperar, acabando tomando das mãos do Senhor o comando do barco, que somente Ele sabe conduzir. Esses momentos de que a gente perde o controle das coisas, como no meu caso, um pé quebrado, ou no caso de uma pessoa lá fora, um diagnóstico muito pior, ou a demissão de um trabalho, ou o que seja que esteja confrontando nossa vida, a gente tem que entender que a gente precisa confiar no Senhor. E é daí que vem esses homens de fé que a Bíblia fala. Eles se comportaram de maneira extraordinária, esperaram no momento que eles tinham que esperar, eles andaram no momento que eles tinham que andar. Então, que eu compartilhe um pouco desse momento também que eu tive de reflexão, tenho tido de reflexão, tem sido dias onde o meu emocional tem ido lá em cima e caído lá embaixo, mas esses textos bíblicos, eles nos lembram de que o ponto não é o que está nos acontecendo agora, o ponto é não aonde a gente está olhando, se os meus olhos estão olhando para baixo, se os meus olhos estão olhando para aquilo que eu tenho de problema, ou se os meus olhos estão olhando para aquele que sabe de todas as coisas e sabe o que vai acontecer no futuro. Uma frase que sempre fala que uma tempestade não dura para sempre, né? Então, é esses olhos que eu tento olhar para esse momento, que vai haver um tempo onde que o céu vai limpar e as coisas vão fluir e que você tenha isso no seu coração também, que as coisas podem parecer caóticas às vezes a gente pode estar se sentindo no fundo do poço,
mas existe um Deus e um sol que vai brilhar quando as misericórdias se renovarem no próximo dia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse vídeo, um pouquinho da minha manhã. Não tenho conseguido fazer muitas coisas, porque não tenho conseguido andar também, mas queria compartilhar com vocês também como tem sido esse processo, como foi esse processo indo no médico aqui. Se eu puder ter ajudado vocês de alguma forma, isso já é o suficiente. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de curtir, comentar e até o próximo vídeo. Tchau!